queridos. Eu tenho uma palavra muito reveladora da parte de Deus para a sua vida. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Ardeu muito em meu coração trazer esta palavra hoje para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus, de alguma maneira, quer trazer uma nova revelação para nós, através desta palavra, porque senão Ele não teria ordenado que assim fosse. A você que nos assiste aqui pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida também, que você possa compartilhar esta mensagem, se inscrever no canal e ser abençoado de uma forma poderosa. Eu quero falar hoje sobre Zaqueu como você nunca viu. E o subtítulo é: Hoje veio salvação a esta casa. Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, Zaqueu desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Tome teu assento, glorifique a Deus. Tira um pouquinho do eco para mim, Júnior, por favor. Queridos, quando nós olhamos para a história de Zaqueu, de maneira muito minuciosa, de maneira a observar com profundidade o que está nas entrelinhas desta mensagem, nós começamos a entender o poder de Cristo, o sentido da vida e o real sentido da salvação. Quando nós contemplamos as diversas menções das Escrituras Sagradas, aonde Jesus está inserido, diz a Bíblia, que aonde Jesus estava, uma grande multidão cercava ele. E corria a fama de Jesus nos mais diversos lugares. E a sua fama chegava nas mais diversas casas, nos mais diversos vilarejos. E a fama que corria era que Jesus operava muitos milagres. Fazia cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, e até mesmo mortos ressuscitavam. E diante de tamanha fama que corria a respeito de Cristo, não eram poucas as pessoas que iam em busca de uma cura, de um milagre, de uma restauração, de uma bênção. Então, dentro daquela grande multidão de pessoas que apertava a Jesus, que seguia a Jesus,
Havia muitas pessoas que ali estavam apenas interessado em alguma coisa para a sua vida. Nós podemos ver que a mulher do fluxo de sangue sai da sua casa, se rasteja em meio a uma multidão, se expõe à vergonha, e quando ela sai da sua casa, ela dizia consigo: se eu tão somente tocar em suas vestes, eu ficarei curada. O que sabia-se a respeito de Jesus era tão forte, tão profundo, a ponto da fé das pessoas não serem mais as mesmas, a partir do momento que chegava o nome de Jesus até a casa delas. Então essas pessoas iam até Jesus como a mulher do fluxo de sangue. Nós podemos ver Jairo que corre, sai da sua casa, do seu vilarejo, passa a saber onde Jesus estava e dizia: Senhor, venha comigo até a minha casa, porque a minha filha jaz em casa enferma, e que o Senhor venha e imponha as tuas mãos sobre ela, para que ela seja curada. Nós podemos ver o cego de Jericó, que quando ouve os passos da multidão, pergunta quem, o que está acontecendo, e alguém diz para ele: Jesus de Nazaré está passando. Então este homem começa a gritar, a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém da multidão, alguns começam a repreendê-lo para que ele se calasse, mas a Bíblia diz que ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus para e chama ele e diz: o que queres que eu te faça? Ele diz que eu tenha a vista, e Jesus cura aquele cego. Não foram poucas as curas, os milagres, as bênçãos operadas por Jesus. E infelizmente, muitos buscavam a Cristo apenas por causa de um milagre, por causa de uma cura, por causa de uma bênção, ou para si, ou para alguém da sua família. Nós vamos ver a mulher da cidade, ou da vizinhança ali, a mulher cananeia, e que ela vem em busca da libertação da filha, dizendo: a minha filha está em casa, terrivelmente endemoniada, possuída. E Jesus ali liberta, dá uma palavra de libertação para a filha daquela mulher. A verdade é que a multidão que cercava Jesus, a esmagadora maioria das pessoas que ali estavam apenas pelo propósito errado. Eles não entendiam ou não viam Jesus como aquele que podia salvar a vida deles. Eles viam Jesus, ou em Jesus, a oportunidade de uma bênção. Eles viam em Jesus a oportunidade de uma cura. Eles viam em Jesus a oportunidade de um milagre. Eles viam em Jesus a oportunidade de uma libertação. Dentre tantos exemplos, nós podemos passar aqui muitos e muitos dias mencionando tantos e tantos feitos de Jesus. Nós vamos ver que quando Jesus entra numa casa, um homem trazido por 4 amigos numa cama, vem com este amigo para colocar próximo de Jesus, e a casa já estava abarrotada de gente, por fora não cabia. Eles destelham o telhado, tiram o telhado da casa e desce aquele homem ali aos pés de Jesus, e Jesus cura. Mas neste fato agora, nós podemos observar que Jesus está passando em Jericó, dentro de tantas pessoas com a motivação errada. E talvez você possa dizer: pastor, é errado buscar uma cura em Deus? Não, querido, não é errado. É errado buscar uma bênção em Deus? Não, querido, não é errado. Mas se torna errado quando a única motivação que me leva a Cristo é só isso.
Quando o que me leva a Jesus é apenas um desejo pessoal, é apenas a necessidade de uma cura, a necessidade de um milagre, a necessidade de uma bênção, quando é apenas isso que me leva até Cristo, então estou errado. Nós vamos ver 10 leprosos que vão até Cristo. Eles não tinham outra saída. Ou eles iam até Jesus, ou eles morriam. E os 10 chegam até Cristo, e a Bíblia diz que Jesus cura os 10. Os 10 saem e apenas um volta. E o que Jesus disse para um? Para aquele que voltou: aonde estão os 9? Só um voltou? E aquele que vem até Cristo para agradecer, para ter um encontro pós-cura com Jesus, Jesus diz: vai, e que tu seja salvo. Então perceba que aqueles 9 foi até Cristo apenas interessado na cura deles, mas um vai interessado muito mais além de uma cura. Mas um personagem na Bíblia chama a atenção, e esse alguém talvez seja o personagem mais profundo das Escrituras abaixo de Cristo, e eu diria que seja Zaqueu. Porque esse homem, ele é extraordinário. Primeiro, a Bíblia diz que ele era um chefe dos cobradores de imposto, ou chefe dos publicanos. E os publicanos ali eram simplesmente pessoas odiadas, mal faladas. E Zaqueu, não bastante, ele era um chefe dos publicanos. Era tido como ladrão, muito embora eu discorde disso. Porque em nenhum lugar das Escrituras mostra que ele era ladrão. Mas este homem, diferente de todos aqueles que estavam ali na multidão, este homem não está passando nenhum problema. Este homem não está passando nenhuma crise. Este homem não está passando nenhuma adversidade em sua casa. Não tem uma filha doente, não tem um filho doente. Ele também não está doente. A sua vida financeira está muito bem. A Bíblia diz que ele era muito rico. A sua vida profissional também estava muito bem. A Bíblia diz que ele era chefe dos cobradores de imposto. Ele era uma espécie de gerente. Então ele estava tudo bem na sua casa, tudo bem na sua vida. Então, se estava tudo bem, se ele não precisava de uma cura, se ele não precisava de um milagre, se ele não precisava de uma bênção, se ele não precisava de uma porta de emprego, o que é que ele foi fazer atrás de Jesus? O que Zaqueu queria com Jesus se ele não precisava, entre aspas, de nada do que aquilo que a multidão buscava? E quando eu olho para a multidão, eu comparo esta multidão com a multidão de hoje. E até mesmo com as igrejas de hoje, onde muitos pastores e líderes dizem assim: olha, venha para Jesus e Ele vai te abençoar. Venha para Jesus e Ele vai operar um milagre. Isso tudo é verdade, queridos. Deus cura. Deus opera milagres. Deus faz maravilha. Até hoje Ele pode operar milagres. Até hoje Ele pode curar. Até hoje Ele pode mudar a nossa história, mudar a nossa vida, abençoar o homem, transformar, virar a chave da nossa história e abençoar a nossa casa. Ele pode. E não há nada de errado em você buscar isso. Todavia, quando você e eu buscamos apenas isso, é que nós caímos no erro. E Zaqueu, este homem que vem com um exemplo, vem para nos ensinar. Zaqueu, ele está tudo bem na sua casa. Eu quero que você preste bem atenção. Deixa para você beber água depois, tá bom? Você ir no banheiro depois. Preste bem atenção. Zaqueu está dentro de casa. Está tudo bem com ele. Está tudo bem com a sua vida. Mas este homem ardia no seu coração um desejo. E é este desejo que precisa arder no meu coração e no seu coração. Zaqueu ouviu falar de Jesus e dentro da sua casa, o coração dele arde por conhecer este homem.
O coração dele arde por ter um encontro com este homem. Em outras palavras, ou conjecturando, Zaqueu está dentro de casa mais ou menos assim: eu preciso conhecer Cristo. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso saber onde Ele está. Eu quero vê-lo. Eu quero encontrar com Ele. A minha vida terá sentido quando eu encontrar Ele. O meu coração encontrará a paz genuína quando Ele encontrar. Este homem é tudo que eu preciso para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Eu preciso encontrar o Mestre. Eu preciso encontrar o Rabino da Galileia. Eu preciso trazer este homem para minha casa. Eu preciso ter um verdadeiro encontro com Ele. Eu preciso desse Salvador. É mais ou menos assim que Zaqueu está dizendo. Mas como encontrar este homem? E a Bíblia diz que ele sai da sua casa, queridos, e vai de encontro a Cristo. Mas como ter uma proximidade com Jesus? Se Zaqueu era de pequena estatura, e uma grande multidão abarrotada, de gente ali, pressionando, próximo a Cristo, Zaqueu podia dizer: não, eu não vou, é difícil chegar até ele. É impossível chegar até este homem. Esta multidão, para eu transpor esta multidão será difícil. Eu jamais conseguirei, ele podia dizer isso. Mas é que eu aprendo uma coisa: quem quer, dá um jeito. Quem quer Cristo, não mede as circunstâncias. Quem quer Jesus, não olha para as dificuldades. Quem arde o coração por Cristo, não olha para as dificuldades desta vida, não coloca empecilho. No coração dele estava: eu quero ver Jesus e farei o que for preciso, o que for necessário, farei tudo o que estiver ao meu alcance para vê-lo. E nós podemos analisar que ele percebe o caminho por onde Jesus passaria. E ele avista uma figueira brava. E este homem se expõe, queridos. Este homem corre adiante, se antecipa. E ele vai e sobe a uma figueira brava, quem sabe espinhosa. E fica ali na expectativa, com o coração ardendo por ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ia passando, chega naquele lugar. Eu creio que o coração de Zaqueu já estava, como nós costumamos dizer, saltando pela boca. Porque Zaqueu não estava querendo absolutamente nada de Jesus. Zaqueu estava querendo apenas Jesus. Eu quero te dizer que o nosso coração não pode querer apenas coisas de Deus, mas apenas o próprio Deus. Porque mais importante do que os milagres é ter o Senhor dos milagres. Melhor do que as bênçãos de Deus é ter o Deus das bênçãos. Melhor do que ter todos os feitos e manifestações de Deus é tê-lo em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Melhor do que tudo que Deus pode dar, Ele é. Ninguém e nada é melhor do que a presença dEle. De modo que nós precisamos queimar o nosso coração por Ele, assim como Zaqueu queimou. Ele está ali em cima daquela árvore, na expectativa de Jesus ali passar. Quem sabe, embora a Bíblia possa não revelar, mas eu posso acreditar e crer, que enquanto Jesus se aproximava, eu acredito que Zaqueu certamente chorava. Eu acredito que Zaqueu simplesmente estava se derretendo, se derramando o coração dele na proximidade. Ao passo que Jesus se aproximava, o coração de Zaqueu batia mais forte. Ele estava dizendo: eu estou vendo ele, ele está vindo, ele vai passar por aqui, eu irei vê-lo de perto. E quando Jesus para debaixo daquela árvore, diz a Bíblia que Zaqueu não fala nada, queridos. Quem fala é Jesus, porque Jesus conhece coração e mente. Jesus sabia por que muitos da multidão estavam ali.
E Jesus sabia por que Zaqueu estava ali. Jesus sabia o que levou muitos daquela multidão a estar ali atrás dele. Mas Jesus sabia que o que levou Zaqueu até aquela árvore foi ele. Foi o desejo, a motivação de Zaqueu em ver ele. Então Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar, pousar, ficar na tua casa. Hoje, Zaqueu, me convém pousar na tua casa. Irmãos, uma casa sem Jesus é uma casa sem vida. Uma pessoa sem a presença de Cristo é uma pessoa em cuja vida não há sentido, em cujo coração não há contentamento, em cuja alma não há paz. Uma casa sem Cristo, embora ela possa ser uma mansão, ela possa ser a melhor casa desta cidade, ela é vazia, irmãos. E quem sabe Zaqueu sim, morava numa excelente casa, tinha as melhores condições, mas a sua vida não tinha sentido em tudo isso. Porque a nossa vida só tem sentido com Ele. Quantos milionários você conheceu que se atiraram dos altos prédios? Porque nada pode trazer sentido à nossa vida senão a presença dEle. Mais vale um dia em teus átrios, ó Senhor, do que em outras partes 1000. Queridos, nós estamos buscando as bênçãos e estamos perdendo o Senhor das bênçãos. Nós estamos buscando o milagre e estamos perdendo o Senhor dos milagres. Se Ele estiver na tua vida, na tua casa, pode ter certeza que você não terá necessidade de milagre, de bênção, de contentamento. Então Jesus diz: desce depressa, e a Bíblia diz que Zaqueu desce correndo, desce ali, quem sabe atabalhoado de tanta alegria no seu coração, mas escute, porque quando você observa as entrelinhas, Zaqueu desce e se prostra, porque reconhece o senhorio de Cristo. Hoje me convém pousar na tua casa. Enquanto isso, muitos dos religiosos que ali estavam, que estava apenas para pegar Jesus em uma falha, dizia consigo: ele vai entrar para ser hóspede deste homem pecador? E naquele instante a Bíblia vai dizer aqui, que Zaqueu, levantando-se Zaqueu, primeiro ele desce da árvore, segundo ele se prostra, depois ele se levanta. Agora olha o que esse homem faz: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade de todos os meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo, eu devolvo 4 vezes mais. Sabe o que eu aprendo aqui? Jesus não pediu a ele para dividir a sua fortuna com os pobres. Jesus não pediu a ele para restituir nada a ninguém. Mas sabe o que eu aprendo? Todo verdadeiro encontro com Jesus é transformador. Não tem como ter um encontro genuíno com Cristo e continuar sendo a mesma pessoa. A vida de Zaqueu se divide em 2 partes: antes de Cristo e depois de Cristo. A vida daqueles que verdadeiramente encontraram Jesus, tiveram encontro com Ele, se divide em 2 partes: é antes de Cristo e depois de Cristo. Você precisa entender que nada neste mundo pode acrescentar sentido à sua vida, senão a presença do próprio Cristo. Quantas pessoas que, embora possam não ter nada, aos olhos humanos falando, e que mora, quem sabe, em uma casa muito simples, e está dentro de casa com a maior alegria, dizendo:
Se Cristo comigo vai, eu irei. Irmãos, não tem coisa melhor do que o gozo na alma, do que a alegria no coração, do que o contentamento de espírito. E agora Zaqueu está prostrado diante do mestre, se levanta e é impactado pela presença de Cristo. Zaqueu é transformado pela glória de Jesus, irmãos. De modo que nós podemos afirmar que aqueles que ainda continuam mesmo, ainda não encontraram a Cristo. E Jesus agora está dentro da casa de Zaqueu. Quantos não queriam Jesus dentro de sua casa para operar um milagre? E Jesus afirma para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Muitos receberam bênção. Zaqueu recebeu a presença e a salvação. Muitos receberam milagre. Zaqueu recebeu muito mais do que isso. Recebeu o Senhor dos milagres. E a pergunta que nós precisamos fazer é: o que nos motiva a estar aqui? O que nos trouxe aqui nessa noite? O que te trouxe aqui exatamente neste lugar hoje? O que você está fazendo aqui? O que motivou a tua vinda e a tua presença neste lugar? Será que nós não estamos também como a grande parte esmagadora da multidão? Será que eu e você não estamos apenas chegando até Cristo e dizer: Senhor, esses são os meus problemas, as minhas lutas, as minhas adversidades? E volta a repetir: pastor, isso é errado? Não, queridos, não é errado. Mas se torna errado quando este é a única razão ou motivo pelo qual você está aqui. Eu me torno errado quando eu, como pastor e pregador do Evangelho, estimulo as pessoas a vir para o lugar certo, com a motivação errada. Como a grande parte daquelas multidão estava no lugar certo, do lado da pessoa certa, mas a motivação do coração deles eram erradas. As suas motivações eram erradas. Porque eles estavam ali apenas para receber uma bênção, um milagre. E na minha caminhada pastoral eu já vi muito disso. Muitas pessoas que foram abençoadas e foram embora. Muitas pessoas que foram curadas e não voltaram mais, como os leprosos. Muitas pessoas em que o coração não ardia pela presença de Jesus. Você e eu estamos aqui por Ele. Esta tem que ser a principal razão, o principal motivo de estarmos aqui reunidos. Porque se assim não for, nós nos assemelhamos àqueles que preenchiam a multidão. Estamos atrás de um milagre, de uma cura, apenas. Eu quero usar esta palavra apenas, porque quando eu vou apenas por isso, eu estou na motivação errada. Mas quando eu vou porque eu preciso dele, quando eu vou porque eu entendo que eu preciso de um Salvador, que eu estou perdido, que eu preciso de encontrar com Ele, que só Ele traz sentido na minha vida, então eu estou no lugar certo, do lado, buscando a pessoa certa e pela motivação certa. Por qual razão você busca Cristo? Por qual razão ou por quais razões buscamos a Jesus? Nós temos que admitir que infelizmente a grande parte dos templos estão lotados, mas de pessoas que estão com a motivação errada. Eles não estão interessados em Jesus, eles estão interessados no que Jesus pode fazer. Eles não estão interessados em Cristo, estão interessados no que Jesus pode dar. Estão interessados na cura, no milagre, na libertação, na bênção do filho, da filha. Apenas nisso. E quando tudo se torna uma bonança,
eu não quero mais a Cristo. E esse é o nosso erro, queridos. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ter tudo materialmente falando, financeiramente falando, familiarmente falando, mas se você não tiver Cristo na sua vida, se você não tiver um Salvador, nada na sua vida, nada do que você tenha, faz sentido para você. Trará sentido à sua vida. Essa é uma verdade. Leve Jesus à sua casa. Convide Jesus para andar contigo. Convide Jesus, queira Jesus todos os dias. Que o teu coração venha queimar e arder por Ele. Porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Tudo que você mais precisa na vida é dEle. Pastor, mas eu estou enfermo e eu preciso de uma cura, eu sei. Mas se você tiver Ele, Ele vai te curar. Pastor, mas eu preciso de uma bênção. Eu sei, e não é errado, mas se você tiver Ele, Ele vai te abençoar. Pastor, mas a minha casa está uma guerra, a minha filha está enferma, meu filho atribulado e etc. Eu sei que você precisa de uma atuação, mas se você tiver Ele dentro da sua casa, tudo se fará novo. Ele tem que ser o alvo da nossa vida. Ele tem que ser o desejo principal do nosso coração. Devemos estar aqui por causa dele. Buscarmos a sua face, a sua presença. De modo que você seja alguém que desfrute da presença de Cristo dentro lá da sua casa. De modo que você seja uma pessoa que desfrute da presença dele na sua vida. E não importa o que vão pensar de você. Quantas vezes Zaqueu encontrou barreiras reais, dificuldades reais para chegar até Cristo. Só que no nosso caso nós colocamos barreiras. Porque a nossa busca a Jesus, o nosso relacionamento com Deus, muitas vezes se dá de maneira circunstancial. Eu busco quando, eu busco se. Então nós vamos vivendo um relacionamento com Deus, de maneira muito circunstancial. Zaqueu não. Zaqueu estava dizendo, quem sabe Jesus podia chegar ali, e vamos entender desta maneira e pensar, eu quero que você pense comigo. Que se Jesus fosse fazer um questionário dizendo, e aí, você veio fazer o que aqui? Senhor, eu estou precisando de um milagre, me dá aí. E Jesus chegasse para outro e dissesse, e você? Não, eu vim buscar uma cura da minha filha. E você? Eu vim buscar um milagre também para o meu filho. E você? Eu vim buscar uma porta de emprego. Nós estamos vendo Jesus como solucionador dos nossos problemas, irmão, apenas. Mas quando Jesus chegasse e perguntasse a Zaqueu, e aí, o que você está precisando? Não, não estou precisando de nada, não, estou precisando só do Senhor. Eu estou precisando é de ti que eu preciso. É o Senhor que eu vim buscar. Não quero que o Senhor me dê nada. Eu quero é o Senhor na minha casa. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor na minha família. Eu quero andar contigo. Eu quero a tua salvação. Eu sou um perdido. Preciso de salvação. Era isso que Jesus, em outras palavras, conjecturando para você entender. Corra. Rasteje. Viva por Ele. Deseje Cristo todos os dias. E quando for dia de culto, você diga, eu vou para me unir, para adorar a Ele, para ter a sua presença, mesmo a despeito das dores, lutas e dificuldades. Lembra lá daquele leproso, que mesmo precisando de uma cura, a Bíblia diz que ele desce, se prostra, e ele não pede a cura a Cristo antecipadamente. A Bíblia diz que ele adorando a Cristo, depois de adorar, ele diz, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus falou, eu quero ser tu limpo. Ele não vai em busca primordialmente de ser limpo da sua lepra. Ele vai primordialmente para adorar. E como consequência, ele tem a sua cura. Quando você vai em busca de Cristo, você tem como consequência todo um pacote completo de bênção, de milagre e de restauração. Porque tudo
tudo que você precisa é de Jesus. Receba esta palavra no teu coração.